Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre convergência quase uniforme de sequências de funções. Então, uma sequência de funções é dita quase uniformemente convergente a uma certa função mensurável f e escreve-se fn tende para f com a setinha tradicional com a abreviatura q ponto, u ponto em cima da seta. Se isto acontece, se para cada delta existe um conjunto E delta mensurável com medida delta pequena, tal que Fn converge uniformemente para F fora do conjunto E delta, ou seja, Fn é restrita ao complementar de E delta, converge uniformemente para F restrita ao complementar do E delta. E isto tem que funcionar para todos os deltas positivos. Uma sequência Fn de funções é dita quase uniformemente de Cauchy se para cada delta existe um E delta com medida delta pequena, tal que Fn é uniformemente de Cauchy no complementar do E delta. Ou seja, para todo epsilon existe um n epsilon, tal que para todo nm maiores ou iguais que n epsilon se tem que Fn está epsilon próxima de Fm de x, qualquer que seja o x fora do E delta. Okay? Naturalmente, convergência uniforme implica convergência quase uniforme. Mas o recíproco não é verdadeiro. Deixo como exercício procurar um contra-exemplo disso aí. Se eu tiver uma sequência de funções quase uniformemente de Cauchy, então existe uma função mensurável que é limite dessa sequência. Então, existe uma função mensurável tal que Fn converge quase uniformemente para F e converge também QTP para F. Seja então o EK, tal que a medida de EK é menor que 2 elevado a menos K e Fn é uniformemente de Cauchy no complementar de EK. E seja F de K a união dos EJs para todos os Js maiores ou iguais que K. De tal maneira que a medida do FK é naturalmente inferior a 2 elevado a menos K mais 1, que é a soma entre 2 elevado a menos J para J maior ou igual que K. Então, Fn converge uniformemente no complementar de Fk, que está contido no complementar de EK naturalmente. Então podemos definir Gk como sendo o limite de Fn no complementar do Fk, né, e 0 em Fk. Portanto, Gk é 0 em Fk, é o que significa esta notação aqui. Nós temos naturalmente que o Fk é uma sequência decrescente, Fk mais 1 está contido em Fk, e se eu considerar a interseção dos FKs, eu tenho um conjunto de medida nula, né, graças a esta estimativa aqui, os FKs têm uma medida decrescente para 0. Portanto, por causa desta inclusão e por causa da definição do GK, se H é inferior a K, se H é menor ou igual que K, né, então acontece que o F de K está contido no F de H. Né? Então, para x em f de h, eu tenho que o gk coincide com o gh em x. Okay? Para todos os k's grandes, isto é sempre o mesmo. Né? Ou seja, o que é que isto significa? À medida que eu aumento o k, né, o gk ele vai convergir pontualmente para alguma função. Os valores gk de x eles se estabilizam. Para um K grande eles ficam iguais a um certo valor fixo. Então o GK converge pontualmente para alguma função f. Além disto, para todo o K fixado e para x fora do FK, nós temos que o f de x coincide com o GK de x, por causa da propriedade anterior, que coincide com o limite do Fn de x. Ou seja, Fn converge para f, né, sempre que eu esteja fora dos FKs, ou seja, fora do conjunto de medida nula, ou seja, QTP. Falta ver que a convergência é quase uniforme. Então fixamos um epsilon e um positivo e um k tão grande que 2 elevado a menos k mais 1 é menor que epsilon. Então a medida do FK é menor que epsilon pela construção anterior e o Fn converge uniformemente para GK em x menos FK. Mas o GK é igual a F em x menos FK. Como o epsilon foi arbitrariamente escolhido, né, isto conclui que, né, conclui a prova, pois eu acabei de provar, né, que tinha uma convergência uniforme num conjunto com medida
que é o complementar de um conjunto com medida arbitrariamente pequena. Estamos com a conclusão feita e agora vamos relacionar a convergência em medida com a convergência quase uniforme. Portanto, se uma sequência Fn converge quase uniformemente para F, então ela converge em medida. Reciprocamente, se Hn converge em medida para H, então alguma subsequência converge quase uniformemente para H. De fato, se Fn converge quase uniformemente para F e alfa e epsilon são positivos, então existe um epsilon mensurável com medida de epsilon inferior a epsilon, de tal forma que o Fn no complementar do epsilon converge uniformemente para F no complementar do epsilon. Assim, para n grande o suficiente, né, o conjunto dos Fn, o conjunto dos pontos onde Fn está alfa afastado de F, vai ser com certeza contido em epsilon. Ok? Porque fora do epsilon tem uma convergência uniforme. E a medida, então, desse conjunto de pontos onde Fn é alfa afastado de F vai ser inferior a epsilon para n grande o suficiente. Isto mostra que Fn converge para F em medida. Okay? Reciprocamente, suponhamos que Hn converge em medida para H. Pelo resultado anterior, existe uma subsequência gk de Hn que converge μ_QTP para uma certa função g. Mas esta convergência é realmente quase uniforme. Okay? Para vocês entenderem isso, vejam a prova de que a convergência em medida garante subsequência convergente QTP. Um pouquinho antes aqui no vídeo. Como a GK converge em medida para G e para H, então elas têm que ser iguais, QTP, e portanto a HN converge quase uniformemente para H. Completamos a prova do resultado. Né? Se converge em medida, né? Existe uma subsequência que converge quase uniformemente. Okay? E portanto Hn converge quase uniformemente para H. Já vimos então que a convergência quase uniforme garante convergência QTP. Okay? O recíproco é falso em geral. Isto é um exercício. Nem sempre convergência quase uniforme, portanto, nem sempre convergência QTP garante convergência quase uniforme. Okay? Mas, se o espaço for um espaço de medida finita, então podemos obter o seguinte. Se o espaço for de medida finita, e se Fn for uma sequência de funções mensuráveis que converge QTP, então ela converge quase uniformemente e converge em medida. Este é o teorema de Egorov. É um teorema extremamente útil. Então, nós já sabemos que a conclusão de que converge em medida é consequência da primeira, né? Consequência da convergência quase uniforme. Basta então mostrar que Fn converge quase uniformemente para F. Então, modificando Fn e F no conjunto de medida nula, podemos assumir que Fn converge para F em todo ponto. Então, para cada m e n, seja En de m, o conjunto, a união dos Ks maiores ou iguais que n, onde o conjunto, a união do conjunto dos pontos, onde Fk está afastado de F por 1 sobre m. Ok? E isto para todos os Ks maiores ou iguais que n. Então, esta é uma sequência encaixada decrescente. O n mais 1 está contido no n. E como o Fn converge para F pontualmente, né, temos que a interseção de todos estes conjuntos tem que ser vazia. Okay? Para cada m maior ou igual que 1. E como todos eles têm medida finita, então esses conjuntos que têm interseção vazia e são encaixados têm que ter medida indo para 0. Portanto, a medida dos Nm vai para 0. Então, o que é que nós fazemos? Agora usamos isto para provar a convergência quase uniforme. Para cada delta, sejam Nm, tal que a medida do Enm é inferior a delta 2 elevado a menos m. E tomemos E delta como sendo a união de todos estes Enm para todos os m's. Okay? Então o resultado é um conjunto com medida inferior a delta.
E se o x está no complementar deste conjunto, então o x está no complementar de todos os ENM e, portanto, Fn de x menos f de x é menor que 1 sobre m para todos os n's maiores ou iguais que o nm. Ou seja, né, Fn converge uniformemente para f fora do E-delta. Onde aqui o nosso delta, claro, pode ser feito arbitrariamente pequeno. Temos que Fn está convergindo quase uniformemente para f. Isto conclui a prova do teorema de Egorov. Falaremos no próximo vídeo de relações entre os modos de convergência. Okay? Faremos um resumo dos resultados provados com algumas tabelas relacionando os diferentes modos de convergência.